paz do Senhor para todos. Como é que vocês estão? Estamos aqui novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Começando mais um vídeo aqui no canal Refúgio da Rocha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando 2 Reis 4, 2 Reis 4, 1. 2 Reis 4, 1. Tema dessa palavra: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de começar, deixe o seu like, se inscreve no canal, ajude nós a bater, em nome do Senhor Jesus, 600 inscritos aqui no canal. Agradeço muito a vocês estão, aleluia, assistindo os vídeos em nome do Senhor Jesus. 2 Reis 4, 1 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer dizer? Que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. 3. Então disse ele: Vai, pede emprestados todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta através de ti e dos teus filhos. Então deita o azeite e daquele vasilhas põe na parte que estiver cheia. E ela foi e se trancou com seus filhos, e eles traziam as vasilhas, e ela enchia. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse aos seus filhos: Traze-me ainda vasilhas. Porém ele lhe disse-lhe: Não há mais vasilhas lá alguma. Então o azeite parou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor vai dizer, aleluias, vai nos declarar falar uma viúva. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E essa mulher, ela era casada com este homem, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que fazia obra com o profeta Eliseu. Por isso ela procurou o profeta Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, aleluias, antes, aleluias, dele morrer, louvado seja o nome do Senhor, ele tinha dívidas para pagar. Então veio os credores, aleluias, para cobrar essa mulher, essa viúva, louvado seja o nome do Senhor. E ela disse que não tinha nada. Então os credores queriam levar os 2 filhos dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela procura, louvado seja o nome do Senhor, porque ela não tem nada para fazer. Ela procura o profeta Eliseu. Vai atrás de Eliseu e disse: Eliseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O meu marido, teu servo, morreu, aleluia. E tu sabes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu sabes que o servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Eliseu diz: O que eu farei? O que tens em casa? E ela disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vai, pede emprestados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vasos vazios. Ele perguntou o que ela tinha em casa. E ela disse: Só tinha, aleluia, um pouco de, aleluia, de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: Vai, pede emprestados vasos para os teus vizinhos, não poucos. Aleluia. Em 2 Reis capítulo 4, versículo 3, vai nos falar, aleluia, que ele vai, pede emprestado vasos aos teus vizinhos, não poucos. 2 Reis 4, 3 fala, aleluia, o que Deus estava ensinando através dessa ordem, louvado seja o nome do Senhor, ela só tinha um pouquinho de azeite.
Mas isto era o suficiente para Deus agir na vida dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela só tinha um pouquinho de azeite, mas isto era suficiente para Deus entrar na casa dela. Louvado seja o Senhor. O que nós vamos entender, muitas às vezes dizemos que não temos capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos recurso, não temos força para, aleluia, estar disposto para a batalha, disposto para se levantar, disposto, aleluia, para falar. Aleluia, muitas vezes nós não temos nem muita força, louvado seja o nome do Senhor, como dizemos, nem um pinguinho de força. Mas Deus disse, o pouco que tens, eu faço, aleluia, um milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso ele disse, o que você tem em casa, me fala o que você tem em casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que somente adorar e exaltar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um vaso cheio não tem espaço para o azeite descer. Quando, aleluias, um vaso cheio, aleluias, não tem, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, mas espaço para o azeite descer. Louvado seja o nome do Senhor. Coração humilde, aleluia, dependência da vida aberta para ser cheia, expectativa pelo impossível de Deus acontecer na sua vida. Quanto mais vazios ela ajustasse, mais Deus poderia encher. Por isso Eliseu disse, não peça poucos, ou seja, não há limite para Deus poder fazer na sua vida. Não há limite o que Deus pode fazer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós ficamos questionados com Deus, dizendo, Senhor, aleluia, o milagre não acontece. O Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, o milagre não chega. Mas, aleluia, Eliseu, ele disse, aleluia, os que tens em casa. Olha para nós entender o que você tem em casa. Aleluia, só tenho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, ela tinha em casa um pouco. Ela tinha em casa. Aleluia, nós temos que, aleluia, muitas vezes nós não percebemos o que nós temos em casa, aleluia, no nosso coração, o que nós temos no nosso coração, humildade, dependência, vida aberta, para ser cheias, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós buscamos o Senhor, muitas vezes nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, leva a palavra a toda criatura, mas mesmo assim, louvado seja o nome do Senhor, o milagre não acontece, e muitas vezes nós questionamos com Deus, aleluia, e Deus, aleluia, pergunta o que nós temos em casa, o que nós temos dentro do nosso coração. Nós estamos fazendo a hora, nós estamos buscando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência, ela obedeceu o profeta Eliseu e obedeceu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeceu, ela não discutiu, não questionou, não duvidou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obedeceu, cansaço, aleluia, ela obedeceu enquanto havia vasos vazios, o azeite não parou de correr. Não parou de correr, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus usa, aleluia, muitas vezes nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, para profetizar na vida de alguém, aleluia, para fazer a obra do Senhor. Quando Deus manda, nós temos que ir, porque quando Deus fala, quando Deus manda para nós ir pregar essa palavra, nós obedecemos ao Senhor, nós faz a obra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, e Deus está revelando aqui nessa palavra a obediência dessa mulher, dessa viúva. Ela obedeceu o profeta Eliseu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e foi atrás, bateu, aleluia, bateu nas portas dos vizinhos, aleluia, onde ela morava, aleluia, ela pediu, louvado seja o nome do Senhor, vasos vazios, aleluia, cada vaso, e Eliseu disse, não pede poucos, porque para Deus não há limite, para Deus não há limite.
mente. Louvado seja o nome do Senhor. A obediência faz, aleluia, o teu milagre chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus usa, aleluia, os vizinhos para o milagre da viúva. Precisou bater nas portas dos vizinhos, das vizinhanças, para o milagre chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso prova que ela, louvado seja o nome do Senhor, tinha comunhão e humildade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A obediência traz a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto todos os vasos estavam cheios, ela voltou a Eliseu e que disse: vai, vende o azeite, paga tuas dívidas e vive do resto do milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que ela pagou as dívidas, restaurou a dignidade e garantiu o sustento para sua família, o seu futuro da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que ela obedeceu a Deus e o milagre chegou. Muitas vezes nós não queremos obedecer a Deus e muitas vezes nós ficamos reclamando com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o milagre não chega. Louvado seja o nome do Senhor. E esta mulher, aleluia, prova viva que nós temos que ler essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que ela obedeceu o profeta. Ela obedeceu o profeta e Deus também. Ela obedeceu, pediu vaso emprestado, vasilhas emprestado, vazio. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto, aleluia, enchia, aleluia, o vaso, enquanto mais enchia os vasos de azeite vazios, ela estava, aleluia, entrou com a sua família dentro do quarto, buscou ao Senhor e cada vez mais buscando a Deus, aleluia, buscando, aleluia, a misericórdia de Deus, buscando o milagre dela que ela tanto queria para sua família viver em paz, que ela pagar aquele escredor e viver, aleluia, feliz com a sua família, aleluia, tendo Jesus na vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aconteceu isso na vida dessa mulher viúva, aleluia. O marido dela, que era o servo de Eliseu, morreu, mas Deus não morreu na vida dela. Deus, mesma coisa que Deus fez na vida aleluia, na vida dela, pode fazer na vida nossa. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre pode chegar, a providência pode chegar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse foi o vídeo, terminamos por aqui. Espero que todos gostaram dessa palavra em 2 Reis 4:1. Medite também, se você quiser meditar, usar esta explicação para a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se lembre que a obediência traz o milagre, traz a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Estou finalizando por aqui, estou dando um tchau para todos. Fica na paz, o Senhor abençoe vocês. Se assistiram até o final, não se esqueça, se inscreva no canal, aleluia, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para a vizinhança, a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vizinho que mora do seu lado, que gosta de ouvir a palavra do Senhor, que gosta de ouvir a explicação do Senhor. Amém? Fica na paz, o Senhor abençoe. Canal Refúgio da Rocha. Fica na paz.